Olá, meus amigos, quanto tempo! Que saudade eu estava de vocês. Eu sou Maria Miriam Voz, você está no canal Voz Brasil. É um prazer enorme estar aqui gravando. Vocês não sabem que saudade eu tenho tido de gravar, de falar. E às vezes eu penso, eu deixei até para não ter que falar muita coisa aqui nesse vídeo e estender, eu fiz um vídeo naquele outro canal, no canal secundário que eu tenho. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, vocês olhem também, vou tentar também colocar no descritivo. Eu explico o que aconteceu nesse período, nesse um ano que estou passando, as coisas que eu estou passando aqui. Enfim, mas eu não pude me poupar nesse momento de falar da eleição e do Papa Leão XIV. Né? Eu acredito que, embora eu não tenha gravado na época, quando Trump entrou, que parece que a terra inteira fez que alívio, né? Deu um alívio, a gente respirou um pouco aliviado. Eu acredito que não só a comunidade católica, mas o mundo inteiro, as pessoas que sabem a importância de uma liderança como é a do Papa, e ver o que o impostor fez, né? A gente olha para esse momento e fala, nossa, há, há uma esperança, né? O que eu quero falar para vocês alguma coisa. Quando o Francisco esteve internado, todo mundo lá rezando por ele, logo depois ele aparece, né? Ressuscitou lá e aparece uma figura totalmente diferente. Ah, mas ele estava inchado. Mas e os dentes quebrados? Ele também estava com os dentes tortos? Eu vou ver se eu coloco aqui, eu não sei se eu coloquei, mas eu vou colocar nas postagens as duas figuras, o Papa Francisco, não, o Papa Francisco e esse outro que morreu, que tem os dentes diferentes, enfim, as mãos. Eu quero lembrar que a última visita que o postor Francisco recebeu foi do vice-presidente dos Estados Unidos, o Vance. Ele foi lá e no mesmo dia o cara sofre um acidente vascular cerebral e morre. No mesmo dia. E aí, me dá a sensação, se eu me permito viajar e falar, ó, vamos parar com a brincadeira aqui? Vamos parar de brincar de impostor, o recado que a gente está dando. E para confirmar isso, é eleito um Papa americano. Um Papa americano. Primeira vez que é eleito o Papa americano, uns dias antes, acho que eu postei aqui, eu não sei se foi no Instagram, o Trump vestido de Papa. Vocês viram isso, essa foto? Então, o que me dá um certo conforto. Por um lado, a gente sabe que existem eleições políticas, como esse outro aí que estava aí, foi colocado por imposição do Obama, né? Foi esse Obama que colocou lá, fez a intervenção, o Bento XVI deve ter falado, não compactou com isso, então você vai se afastar. Tanto que ele não pôde nem ser enterrado junto com os outros papas, porque ele não era digno. Ele ou esse impostor que está ali, qualquer um, não era digno. Ele não era digno de ser enterrado no mesmo local que foi enterrado Pedro. Então, ele não tinha essa dignidade. Ah, mas olha, eu tenho certeza, não vou viver para isso, mas que a história vai esquecer desse Papa, desse Francisco. A história que ele não teve ele nem colocou o nome de um antecessor, ele colocou o nome de Francisco, que não tinha sido Papa nenhum. Óbvio, São Francisco teve uma importância grande para a humanidade, né? Trouxe vários exemplos, mas ele não colocou o nome de um antecessor, porque ele não é da linhagem dos papas. Esse homem, e o dia que eu falei isso com uma pessoa da igreja, que vocês sabem, minha mãe falava para a gente que a gente tem uma ascendência judaica, mas eu fui criada dentro da igreja católica, e na hora que eu conversei com o padre, ele disse para mim assim, quem não respeita o Papa está fora da igreja. E assim muitos saíram da igreja. Na hora que no início todo mundo ficou animado, o Francisco botou 3 milhões de pessoas aqui na Copacabana, um Papa argentino, sabe? Logo depois eles foram mostrando as garras dele. E eu gostaria até, eu vou ver se eu coloco lá no Instagram, porque o YouTube, gente, me sigam lá no Instagram, eu tenho 2 canais, porque o YouTube a gente coloca as coisas, eles brecam, né? Eles tiram, não dá visualização, não permite, enfim. Então, o Vance esteve lá e logo depois esse cara morreu.
que não teve a dignidade de ser enterrado junto com os padres, porque ele não é papa, ele não era papa. Agora, embora, como eu estava falando, existe uma intervenção, uma influência política, eu sou uma pessoa de muita fé. Há uma influência, sim, do Espírito Santo. Tudo, eu acredito, eu sei, eu falo para vocês que essa guerra, tudo que a gente está vivendo, a guerra do bem contra o mal, que vem desde Gênesis, eu tenho certeza que toda essa logística, tudo que aconteceu, é uma influência divina, né? Uma interferência divina. E a gente pode ver com aquelas a avezinha, né, que estava lá, esqueci o nome, a vizinha que estava voando perto da fumaça, a gaivota, né, que estava lá na fumaça. A gente viu pela data, né, que foi o dia da primeira aparição do Arcanjo Miguel, e teve também, ele falou de Nossa Pompeia, ele disse e ele botou o nome de Luís XIV. Porque aí, quando ele botou o nome de Luís XIV, eu entrei imediatamente e procurei quem foi Luís XIII. Porque eu tinha ouvido falar alguma coisa recente de Luís XIII. Leão XIII. Leão XIII foi o Papa que via demônios dentro do Vaticano. E aí ele criou a oração de exorcismo de São Miguel Arcanjo. E o que a gente está vivendo? Né? Vendo demônios dentro da igreja, demônios dentro da Santa Sé, né? Que a gente vê apoiando. Você vai na campanha da fraternidade esse ano, é conversão ecológica. Me explica o que é isso, conversão ecológica. Tudo infiltrado de comunista. Esse Papa, Leão XIII, foi que combateu o comunismo. Ele falou assim de direitos sociais, eu vou falar, e no outro vídeo que eu postei no outro canal, que eu vou deixar aqui o link, eu falo o que está acontecendo sobre os direitos sociais, mas ele é absolutamente contra o comunismo. E quando esse Papa, Leão XIV, ele entra e chega na varanda, na sacada, o que ele fala? A paz esteja convosco. Foi exatamente as palavras de Cristo quando ressuscitou. A paz esteja convosco. Shalom, né? Ele entrou como a paz esteja convosco. Ele usou a indumentária do Papa, coisa que o Francisco disse que não usava, porque ele era simples. Não, ele não usava porque ele não tinha mérito. Morreu, agora você pode falar. Eu gostaria de falar antes. Eu gostaria de ter falado antes. Mas tudo que você fala é bloqueado. Mas ele não tinha mérito. Inclusive, tem uma cena até do Akipak, não sei como é que chama na igreja, que na hora que ele está passando de carro, que ele entrou, vem um padre, tira a cabeça dele. Quem é um padre? Ou qualquer um para mexer na solidão, sei lá como chama aquilo, do Papa. Quem é ele? Ele tirou. Por quê? Porque ele não é legítimo, gente. Ele nunca foi Papa. Ele estava ali a ser um impostor. Francisco era um impostor. E quem estava lá substituindo é outro, porque era outro que foi enterrado. Ele não tinha um mérito de usar o documentário do Papa, que é o sucessor de Pedro. Ele não tinha um mérito. Então, agora, quando entrou um Papa, vem com essa história, fala de Leão XIII, né? Eu toda hora troco por Luís, fala de Leão XIII. Traz essa coisa de a paz esteja convosco, vamos resgatar a paz. Vai ter muita gente que fala, mas ele elogiou Francisco, ele não bateu no Francisco. Gente, ninguém enfrenta o sistema batendo de frente, que nem tratou de esteira. Eu tenho em meu coração que esse Papa ele vai trazer o resgate da verdadeira religião. Porque o que Francisco fez, a religião é aquilo que liga a gente a Deus, né? Religar. O que Francisco fez foi até falar que Adão e Eva não existiu, que a Bíblia estava errada. Gente, aquele homem falou tanta coisa. Eu não tenho o menor respeito por esse homem, por esse Francisco. Menor respeito. E hoje eu posso falar porque eu agora até respeito essa pessoa que veio como sucessor de Pedro, o Leão XIV. Então, eu tenho muita expectativa, porque a importância, a influência dessa liderança, né, do Papa, que faz a ligação com todos esses católicos da Igreja Católica Universal, que abrange até algumas igrejas orientais, é muito importante para dar um rumo e quebra as pernas desses globalistas, porque o que os globalistas fazem é exatamente isso, querer tirar a nossa conexão com Deus.
tudo isso é feito para tirar o respeito ao pai. Se você não respeita ao pai, como é que você vai respeitar Deus? Então, papai é amiguinho de filho, mamãe é amiguinho de filho. Pai, por que você tem igual? Não. Porque quando você não respeita o pai e a mãe, trata ele como igual, como é que você vai ver, vai respeitar uma liderança superior, né? Então, tá tudo ligado dentro dessa Agenda 2030. Eu tenho um vídeo que tem um padre comentando que ele é muito amigo de uma grande liderança aí, de uma empresa de TI, que o cara estava junto com o Papa Francisco e outros CEOs do mundo, e que o Francisco falou que a Agenda 2030 que a agenda estava atrasada. Ele era um cara que trabalhava para a agenda. Então, quando esse Leão 14 entra, me dá uma esperança, eu quero acreditar que ele é alguém que não vai se render a sistema, nem beijar pé, nem beijar mão, como a gente viu cenas do Francisco, sabe-se lá, mas eu não tinha o menor respeito por esse homem. Então, eu tenho uma grande expectativa dessa liderança, desse novo Papa, trazer de novo a religião de Cristo, trazer de novo o respeito a Deus, né? Ter mãos firmes, e vamos ver o que ele vai resgatar. O que vai dar, o que a gente tem que esperar daqui para frente? Como que esses vagabundos que têm dinheiro no Banco do Vaticano vão se comportar? Será que vão lá visitar o Papa novo? Será que eles vão correndo lá no Banco do Vaticano ver o que ele vai fazer? Como é que eles vão se comportar? Como os globalistas vão se movimentar em relação ao novo Papa? Isso a gente precisa ficar atento. Como é que o Lula vai se comportar? Se ele vai ter a mesma intimidade com esse, como tinha com o vagabundo, Deus me perdoe, como tinha com o outro impostor. Se ele vai ter a mesma intimidade, vai ficar recebendo toda hora essa primeira aí, essa mulher que enfim. Eu estou num momento de muita expectativa de que a vinda desse Papa, a eleição do Trump, a vinda desse Papa novo, que vai trazer de novo a religião voltada para Deus, porque nós precisamos nos voltarmos para Deus nesse momento. Não tem outra alternativa, gente. A gente tem que ter fé em Deus. Porque se você acha que não pode fazer nada, reze, ore, peça a Deus pelo Brasil, pelos nossos todos os habitantes desse país, pela cidade do Rio de Janeiro, meu Deus, que é palco de tantos cultos satânicos que ficam promovendo com essa multidão de gente que vem para cá, como essa moça, né, a Gagá e a dona lá, que vieram e fazem um grande espetáculo de culto, trazendo vibrações tão negativas para a nossa cidade, energia tão ruim que ela traz, embora nessa comoção, né, faz uma vibração, todo mundo, enfim, mas a gente precisa rezar muito e pedir, ter muita fé, presença de espírito para a gente poder mudar isso e não se entregar. Eu vou evitar, quero ver se eu volto a gravar mais vezes, mas eu quero evitar falar dessas pessoas aí que agora parece que condenaram agora uma deputada, 10 anos. Eu quero evitar de falar dessas pessoas para não ter mais cerceamento no meu canal. O que eu tiver que falar mais específico assim deles, eu digo aqui, galera, eu vou estar, meus amigos, eu vou estar falando aqui, mas eu deixo um linkzinho para o outro canal que ainda não está perseguido, que eles não prestam atenção nele, e eu posso falar um pouquinho mais, tá bom? Então é isso, eu estou com muita saudade de vocês, eu quero que vocês orem muito, independente da tua religião, se você é cristão, se você é católico, se você é espírita, a liderança do Papa é muito importante para o resgate da nossa sociedade conservadora mundialmente. Então, muita coisa aconteceu sob a tutela de Francisco, muita permissividade aconteceu sob a tutela de Francisco. Então, vamos nos unirmos em orações, rezar por esse Papa, rezar pelo Brasil, rezar para os Estados Unidos, rezar por Israel e por todos os países do mundo, né? Com essa guerra da Ucrânia, com esse conflito da Ucrânia com a União Soviética, com a Rússia, e vamos ver o que vai caminhar daqui para frente. Mas eu nunca deixo de orar e pedir a Deus proteção. Então, vai lá no meu canal, no outro, eu vou deixar o link aqui embaixo, e vocês veem o que aconteceu comigo, meu processo, o que está acontecendo nesse momento que eu parei de gravar, tá bom? Vamos ver se agora, com um pouco mais de coragem, eu volto a gravar. Um beijo, grandes saudades. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço grande. Eu penso sempre em vocês. Sempre, sempre. Eu quero falar com o público, eu quero falar com as pessoas. E eu vou ter novidades daqui para frente, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Bom Dia das Mães, para quem for mãe.
E para você que é filho de uma mãe também, né? Porque não há como não ser, lembre-se dela, seja aqui ou no mundo espiritual, faça uma oração, lembre-se dela, resgate seus relacionamentos com a sua mãe, relacionamento com a mãe de vocês, resgate, é muito importante. A paz começa dentro de casa. Fiquem com Deus, saudade. Nunca não parou.